E aí, meu querido aluno, tudo bacana? Voltamos para fazer as questões agora de tabela periódica, certo? E vamos começar com o básico da tabela periódica, falando de família, localização e distribuição eletrônica. As questões da Unitim de tabela periódica são muito fáceis. Por quê, Sandrão? Porque vem a tabela periódica na prova da Unitins. Está aqui, ó. Eu fiz questão de colar aqui, colocar aqui a mesma tabela periódica que vem na prova da Unitins, certo? E o que é que você precisa saber na tabela periódica? Primeiro, a tabela periódica ela foi colocada em ordem crescente do número atômico. Então, o hidrogênio é 1, o Hélio é 2, aqui o número atômicozinho aqui em cima, tá certo? Ó, aqui, ó. Beleza? Outra, na vertical estão os caras que estão na mesma família, ou agora se chamam grupos. Ó. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Antes era família 1A, segunda coluna família 2A. Aí pulava, aí vinha para cá, ó, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Primeira família, família 1A, família dos alcalinos, 2A, alcalinos terrosos, 3A. Família do boro, 4A, família do carbono, 5A, família do nitrogênio, 6A, calcogênios, 7A, halogênios e 8A, os gases nobres. Esses elementos aqui, da família 1A, da família A, são chamados de representativos. O da família B, que são esses aqui, ó, 3B, aí a família B começa em 3B. Depois do 2, 3, né? 4B, 5B, 6B, 7B. Aí o 8B tinha 3 colunas. Coluna 1, 2, 3. Aqui é a família 8B. Aí depois vinha 1B e 2B. Para facilitar, colocaram tudo em grupos, né? Agora grupo 1, 2, 3, 4. Isso na horizontal. Elementos que estão na mesma, desculpa, na vertical. Os elementos que estão na mesma família têm propriedades químicas semelhantes. E eu tenho os períodos. Primeiro período, segundo período, que estão nas verticais. Terceiro período, quarto período, quinto período, sexto período, sétimo período, que indica também a quantidade de camadas. Camada K, primeiro período, camada K. Deixa eu diminuir aqui para você chegar um pouquinho mais para cá. Pronto. Quer dizer que quando você fizer a distribuição eletrônica do hidrogênio e do hélio, só tem elétrons na camada K. No segundo período, já tem a camada K, L. Terceiro período, K, L, M. E assim por diante. K, L, M, N. Quarto período, né? Quinto período, os elétrons estão distribuídos nas camadas K, L, M, N, O. Sexto período, os elétrons estão distribuídos na camada K, L, M, N, O, P. E na sétima e última camada, período, né? Eu tenho as 7 camadas, K, L, M, N, O, P e Q de crocodilo, certo? Aqui embaixo estão as séries dos lantanídeos e as actinídeos. Ó, lantanídeos e dos actinídeos. Beleza? Quando você fizer a distribuição eletrônica, essa galera aqui... Aliás, eu vou pintar para ficar mais bacana. Essa galera que está aqui termina em subnível S. Quando você fizer a distribuição eletrônica, 1S2, 2S2, 2P6 e o hélio também, tá? Termina em subnível S. Certo? Então, essa galera aqui termina... Deixa eu botar uma cor aqui que destaque. Subnível S. Não está destacando. Subnível S. Essa galera aqui, que é da família A, que vai da 3A a 3
da 3A a 8A aqui, essa galerinha todinha aqui, ela termina em subnível P. Essa galera do meio aqui termina em subnível D, quando você faz distribuição eletrônica, e essa galera aqui termina em subnível F. A maioria dos elementos químicos são sólidos, certo? Com exceção de quem, Sandrão? Então, vou apagar aqui para a gente falar um pouco sobre eles. Então, vamos lá. Eu tenho o hidrogênio e o metal, né? O mercúrio é um metal líquido, o bromo é um não metal também líquido, e os que estão de vermelho são os gasosos. Observe que a própria tabela periódica aqui, ó, ela já traz aqui para você, ó, sódio, líquido, gasoso. Ainda tem aqui, se eu apagar, ele indica o sintético, que é aquele que está só com a letra circundada aí de preto, certo? E aí, meu fera, você também divide a tabela periódica em metal e não metal. Então eu vou dar um macete para você aqui, tá? Porque aqui não aparece se é metal ou ametal. Você vai fazer uma escadinha entre o bório e o alumínio que estão na família 3A, tá? Você vai fazer uma escadinha, ó. Escadinha aqui. Depois aqui. Pronto. E aí você tem o seguinte, daqui para cá é metal e daqui para cá é ametal. Agora não esqueça que essa galera aqui, ó, são os gases nobres, certo? Essa galera são os gases nobres. Bacana? E aí você vai ver o quanto é fácil, já que eu tenho uma tabela no final da prova, responder as questões. Olha só. Foca no gordinho aqui que é sucesso. Questão número 1. Unitins 2001. Indique os símbolos correspondentes aos elementos químicos. Cobalto. Cara, aí tu vai aqui na tabela. Se cair uma questão dessa de novo, né? Cobalto. Cobalto. Aqui, ó. CO. Procura o CO aqui. Aqui, ó. Cobalto. Ainda tem o nome aqui embaixo. Cobalto. Então, o símbolo correto para... Olha que questão fácil, cara. Agora lembre o seguinte, cobalto, ele tem uma pegadinha, CO maiúsculo, não. Cada elemento químico tem o seu símbolo, tá? Quando você tem duas letras maiúsculas, como CO, quer dizer que é monóxido de carbono. Porque ó, eu tenho o carbono e eu tenho o oxigênio. O símbolo do carbono é um C maiúsculo e do oxigênio é um O maiúsculo. O cobalto, ele é C maiúsculo O. Então, quando tem mais de uma letra, o símbolo do elemento químico, uma é maiúsculo, a primeira, e a outra é minúscula. Então, cobalto, cobre, é Cu, carbono, C, prata, Ag. Sandrão, por que a prata ou cobre não é parecida? É porque, na verdade, o símbolo foi de acordo com o nome dele em latim. Para quê? Para que a prata seja Ag em qualquer língua, certo? O sódio é Na, seja Na em qualquer língua. Potássio, K, o fósforo, P, o cadímio, Cd, o cálcio, Ca e o mercúrio, Hg. Qual é a letra que eu tenho isso aí? CO, cobre para letra D. Questão fácil porque vem a tabela periódica. Bacana? Segunda questão do nosso material, questão da Unitins de 2001. Sabendo que a configuração eletrônica do lítio é 1s2, 2s1. Cara, aí aqui é o seguinte, era para ter esse 2 estar elevado, então seria 1s2, 2s1. Podemos afirmar que o mesmo encontra-se fácil. Quantas camadas, quantos números tem na frente da letrinha? 2. Então quer dizer que o lítio está no segundo período da tabela periódica. Então eu já cortava esse que está dizendo que está no primeiro, e esse que está no segundo. E esse que está no terceiro aqui. Ó. Aliás, o que está no terceiro, né? E o que está no primeiro.
Qual é o grupo que ele pertence? Pronto, é só você ver qual foi o último elétron. O número 2, o número maiúsculo, indica a camada. A letra indica a subcamada. E o númerozinho aqui indica os elétrons. Então, ele tem quantos elétrons aqui? Terminou em subnível S. E um elétron só quer dizer que ele é da família 1A ou do primeiro grupo, do grupo 1. Então, letra aqui, ó, grupo 1A, segundo período, letra A. Foi bom isso aparecer porque aqui eu já vou lhe dar um macete. Preste atenção aqui agora. Vamos pegar aqui a tabela periódica para você entender. Todos os elementos da família 1A, presta atenção, terminam em subnível S1. 2A em S2. Fácil, né? 3A, 4A, 5A, 6A, com exceção do hélio, que termina em subnível S2 também. Quantos elétrons tem no subnível P? 6 elétrons. Então, só a gente lembrar o seguinte: o subnível S, ele tem 2 elétrons, o P tem 6 elétrons, o D tem 10 elétrons e o F tem 14 elétrons. Lembra que eu falei que essa galera que termina em subnível S, quando você fizer a distribuição eletrônica do lítio, do sódio, do magnésio, do berílio, o último subnível é S. O 1 indica a família 1A, o 2 indica a família 2A, ou grupo 1 ou grupo 2. Já os caras da 3A a 8A, com exceção do hélio, terminam em subnível P. Então 3A, P1, 4A, P2, P3, P4, P5, P6. Olha que bacana. Sandra, como é que eu vou fazer? Aí tem um macete. Esse aqui vai ser o último subnível dele, tá? Quando você fizer a distribuição eletrônica, vai ser o último subnível. Então, 1 mais 2, 3. 2 mais 2, 4. 3 mais 2, 5. 4 mais 2, 6. 7 mais 2, 7. Bacana. Ou, se você quiser saber qual é o grupo, é só somar com 12. 1 mais 12, 13. 2 mais 2, 14. 3 mais 2, 15 e assim sucessivamente. Já essa galera aqui termina em subnível D. Então, ó, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. Certo? Então quer dizer que o cobre, a prata, se eu fizer a distribuição eletrônica dela, o último subnível é o D9. Aí você somar 9 mais 2 para saber qual o grupo do cara quando termina em D, é só somar com 2. 1 mais 2, 3. Grupo 3. 2 mais 2, grupo 4. D10, 2 mais 2, 12. E como eu falei, essa galera aqui embaixo termina em subnível F, F1, F2, F3, F4 e assim sucessivamente. Então, mas se você, como tem a tabela, você não precisa nem fazer aquilo, é só ter vindo aqui. Sandão, onde é que está o lítio? Aqui, ó. Então, aqui, primeiro período, segundo período. Eita, o lítio está no segundo período, família 1A que termina em S1. Já tinha matado, com a ajuda da tabela periódica. Bacana? Vamos lá, de novo. Questão número 3 da Unitins, 2014. Qual alternativa apresenta respectivamente a sequência dos símbolos químicos? Sódio, fósforo, prata, potássio e enxofre. Sódio, Na, tá fora esse, tá fora esse, tá fora esse, tá fora esse. Letra A. Sódio, fósforo, prata, potássio e enxofre. Ô, Nitinho, manda mais dessa aí pra nós. Questão fácil. Questão número 4 do nosso material, questão da Unitim 2015. Elementos químicos podem ser definidos como conjunto de átomos que têm o mesmo número de prótons em seu núcleo. A tabela periódica agrupa os elementos químicos, naturais e sintéticos, obedecendo os critérios internacionais. Ouro, prata, magnésio, estanho, sódio são representados respectivamente pelos seguintes símbolos. Não sabe o símbolo do ouro? Vai lá na tabela e vê que o ouro é AU. Onde é que tem AU aqui? Botou OU, tá fora. O, tá fora. Prata.
AG, está empatado até agora. Magnésio é Mg, então é esse aqui, porque esse cara aqui é o manganês. Estanho, ele botou um ES aqui, não, o estanho é SN, certo? Estanho SN. E o sódio, Na, letra B. Questão número 5 do nosso material Unitins 2014. Qual dos elementos químicos a seguir possui propriedades semelhantes ao selênio? Selênio, Se. Para ter propriedade semelhante, tem que pertencer à mesma família do selênio. Aí você vai na tabela periódica, já que ela nos fornece, né? A tabela periódica. Então, vou aqui na tabela periódica. Vou aqui, ó. E vou procurar o selênio. Ó, o selênio aqui, ó. Quais são os caras que têm propriedades semelhantes com o selênio? Os caras que estão na mesma família: oxigênio, enxofre, telúrio, polônio e esse que foi descoberto mais recentemente, essa galera aqui, né? Que é o Livermório. Beleza? Acho que foi isso aí. Geralmente é difícil cair esses caras de baixo aí, geralmente vai cair esses aqui de cima. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio. São os caras que têm propriedades semelhantes. Ou seja, aquela galera que está na mesma família tem propriedades semelhantes. Então, enxofre, né? Letra B, porque o hidrogênio não. Há uma coisa importante: embora esteja na família 1A, o hidrogênio não tem família, tá? Ele é colocado em cima da família A por ter propriedades semelhantes, mas não pertence à família 1A, ele é um gás, né? Carbono, família 4A. Cloro, família 7A. E iodo também, família 7A. O enxofre da família 6A. Bacana? Beleza? Próxima questão aqui, ó. Questão número 6 do nosso material Unitins 2016. A família dos halogênios, formadores de sais, é constituída por elementos químicos que possuem 7 elétrons na camada de valência. Qual é a camada de valência, Sandrão? Camada de valência, anota aí, tá? É a última camada. Última camada. Ficou horrível a letra. Vou fazer de novo. Última camada. E melhorou, foi, Sandrão? Não, mas tá melhor do que a anterior. Última camada. Então, os caras da família 1A têm um elétron na última camada. Veja que coisa difícil. 2A, 2 elétrons. 3A, 3 elétrons. 4A, 4 elétrons. 5A, 5 elétrons na última camada. 6A, 6 elétrons. 7A, 7 elétrons. Então, esses caras aqui são da família 7A. Os gases nobres terminam com 8 elétrons, certo? 8 elétrons. Então, com exceção do hélio, que só tem 2. Então, aí ele pergunta aqui, ó. Entre eles, os que podem ser adicionados à água para inativar micro-organismos e torná-lo potável são: família 1A, formador de sais constituído por elementos químicos que possuem 7 elétrons na última camada. Entre eles, os que se adicionam à água para... Bom, aí você, meu fera, tinha que lembrar o seguinte. Lá um pouco de... Todos aqui são da família 7A. Astato, AT, astato, né? Os que a gente coloca geralmente para... Como é que é? Para inativar os micro-organismos na água, geralmente são iodo e cloro, certo? Porque todos aqui são da família 7A, você tem que lembrar, a gente estuda muito isso lá em separação de misturas. Separação de misturas, a gente vê isso aqui. Bacana? Agora eu quero chamar a atenção você para uma coisa. O flúor aqui, ó, você já botou na letra A, porque quando você estudar separação de misturas, tratamento de água, você vai ver que o flúor é colocado na água mais para cárie, certo? Não para matar os micro-organismos. Isso é importante aí. Tá bom? Não esquece disso. Sétima questão do nosso material da Unitins 2016. O sulfato de alumínio
é uma substância química utilizada em estações de tratamento de água e esgoto. Nessa substância estão presentes os seguintes elementos químicos. Rapaz, eu estou vendo aqui, ó, Al, alumínio, enxofre e oxigênio. Alumínio, enxofre e oxigênio. Letra B. Ô, questão difícil. Questão número 8 do nosso material, meu querido aluno, questão Unitins 2017. Então vamos lá. Ele fala o seguinte, ó. Os elementos químicos são constituídos por átomos que possuem o mesmo número de prótons em seu núcleo. São divididos em naturais e sintéticos. Dos 118 elementos conhecidos, 92 são encontrados na natureza. Assinale a alternativa que apresenta os elementos químicos naturais. A gente divide os elementos da seguinte maneira. Presta atenção, tá? Nós temos os cisurânicos, ficou muito feio, né? Vou apagar aqui, fui tentar escrever com letra minúscula. Nós temos os cisurânicos. É isso mesmo? Ou seja, quem são os cisurânicos? São os elementos químicos que têm naturais menor, que têm número atômico menor que 92, que é o número atômico do urânio. Desses, nós temos 4 que são artificiais ou são encontrados em quantidade muito pequena na natureza que têm que ser sintetizados em laboratório. É o tecnécio, que tem número atômico 43. Nós temos o bromécio, que é Bm, número atômico 61. Nós temos o astato, que eu até falei nele em questões para trás aí, né, que é número 85. E o frâncio, que tem número atômico 87. Beleza? Então, esses caras são chamados de cisurânios. Existem os caras também chamados transurânicos. Opa, faltou um N aqui, ó. Transurânicos. Esses caras têm número atômico maior que 92, que é o número atômico do urânio, e a maioria deles são artificiais e radioativos. Então é o seguinte, o que é que eu vou fazer? Com a ajuda da tabela periódica, olha só, eu vou ver aqui quais desses são naturais e artificiais. Se você for na tabela periódica, você vai ver que os únicos caras que têm número atômico menor que 92, né? Estou contando inclusive aqui com urânio, ó, irônio, cadímio, circânio e mercúrio, certo? O restante você vai na tabela periódica aqui, ó, pelo símbolo. Deixa eu arrastar para cá. Cadê a tabela? Pronto. Quando você arrastar para cá, você vai ver que, por exemplo, plutônio. Aqui, ó. Pu. Número atômico maior que 92. Ó, o urânio aqui, ó. Certo? Você vai ver, ó, aqui, ó, o zircônio aqui, ó. Certo? São caras que têm número atômico menor que 92. Então, ele quer só os naturais. Se ele quer só os naturais, então a gente já respondeu a questão letra E. Questãozinha fácil, né? Não teve muita dificuldade. Questão número 9 do nosso material, questão da Unitim 2017, que fala o seguinte: de todos os elementos químicos da tabela periódica, apenas um possui características únicas e é o mais abundante na atmosfera, sendo também básico em todas as estrelas. Qual o elemento químico? Hidrogênio. Certo? Letra A. Essa é fácil. O elemento químico único. É o mais abundante na atmosfera e também está presente em todas as estrelas. Certo? Bacana? Questão número 10 do nosso material.
uma questão da Unitim de 2018 que fala o seguinte: a tabela periódica reúne e organiza elementos químicos de acordo com suas propriedades. Os elementos químicos do número atômico de 1 a 118 foram descobertos ou sintetizados, ou seja, feitos em laboratório. Mais recentemente, os mais recentes, é o número 13, 15, 17, 18. Niônio, moscóvio, tenessino e organezono, respectivamente. Cuja organezono é fácil, né? OG. Então eu já eliminava um monte aí. Mas como eu falei, né? Nós temos a ajuda da tabela periódica. Então você vai lá na tabela periódica no dia da prova da Unitins. Você vai ver aqui, ó, os 4 últimos que ele quer, né? Quem é que ele falou lá? Deixa eu apagar aqui. Eu nem lembro qual foram os elementos, mas ele falou aqui, ó. Deixa eu voltar. Niônio, ele falou lá, o moscóvio, o Tennessee e o aganezônio. Olha aí, ó. NH, MC, TS e OG. Aí nós voltamos para a nossa questão. Cadê a questão? Aqui, ó. Letra C. Tá aí o símbolo. Foi só olhar na tabela periódica. Ou questão fácil. Questão número 11 do nosso material, uma questão da Unitim de 2019. Fala o seguinte: qual é o elemento metálico mais abundante na Terra, empregado em construção civil, indústria automotivas e elétrica, também utilizado na estação de tratamento de água, em desodorante como antitranspirante e antiácido e entre outros? Cara, aqui você tinha que saber, não tinha como, né? Você devia ter escutado ou lido alguma coisa, mas na crosta terrestre, o elemento desses aqui mais abundante é o alumínio, certo? Letra D. Questão número 12 do nosso material, questão da Unitim 2022-2, que ele fala o seguinte: o diagrama do cientista Pauli, conhecido como diagrama de Pauli, é usado para realizar a distribuição eletrônica dos átomos, seja o átomo que possui a configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Com base nisso, julgue os itens. Eu já posso dizer o seguinte: qual foi o maior número na frente das letrinhas? Macete do Sandrão, 3. Então esse cara está no terceiro período da tabela periódica. Terminou em P3, né? P3, 3 mais 2, 5. Ele é da família 5A. 5A ou 5 mais 12, 5A, né? Terminou com 3. 5A mais 10, grupo 15 da tabela periódica. Porque a família 7A, vamos lá. 5A, 6A, 7A, 8A. Essa é a sequência. Aí você tem aqui, ó. O grupo aqui, 8A é 18, 17, 16, 15. Bacana? Então vamos lá. Responder a questãozinha fácil. Matei o período pelo número, maior número na frente das letrinhas. E matei a família pelo último elétron. Ou, se você preferir, você pode raciocinar o seguinte: qual é o maior número na frente das letrinhas? Sandrão, é 3. Beleza. Somando os elétrons da terceira camada, dá quanto? S2 com P3, 2 mais 3, 5. Família 5A. Porque também terminou em P. Se terminou em P, meu fera, se terminou em P, ele está entre a família 3A e a família 8A, com exceção do hélio, que termina em subnível S2, porque o hélio só tem 2 elétrons, né? Então, o hélio tem 2 prótons, logicamente ele vai ter 2 elétrons. Aí quando você faz a distribuição eletrônica dele, é o primeiro subnível 1s2, né? Então vamos lá.
Na camada mais externa, existem 5 elétrons? Sim, verdadeiro, família 5A. A camada mais externa é a última camada. Tá certo? A quantidade de elétrons não emparelhados é 3. Bom, aí você vai fazer o seguinte. O subnível S, ele tem um orbital, certo? O número máximo de elétrons deles é 2. Por que são 2? Porque cada orbital cabe em 2 elétrons. Você tem essa aula no meu canal completa, tá certo? O P, o número atômico dele é 6. Desculpa, número atômico. Seu número máximo de elétrons é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então ele tem 3 orbitais, onde cada um 1, 2, 3, 4, 5, 6. A setinha para cima e para baixo, a setinha quer dizer o elétron. Para baixo e para cima quer dizer que eles têm spin contrário. Esse é assunto de números quânticos, certo? Então, por isso que ele tem 3 orbitais, porque cada orbital cabe 2 elétrons. O orbital é a região onde há a maior probabilidade de se encontrar um elétron. Bacana? Então, o que, que a gente tem aqui? Ele tem 3 elétrons emparelhados. Quando vamos ver aqui. Observa aqui. S2. 2 quer dizer que já tem um número máximo de elétrons. Ó. O número máximo do S é 2, do P é 6. 2S2, número máximo. 2P6, número máximo. 3S2, número máximo. Opa, 3P3. P3 quer dizer que eu tenho P3 orbitais. Primeiro, de acordo com a regra de Root. Primeiro eu coloco todos os elétrons com a camada com o elétron com o mesmo spin. 1, 2, 3. Se fosse 4, eu voltava para o início, voltado para baixo. Mas não é o caso. São 3, né? Então eu tenho aqui. Quando a gente tem essa configuração de cima, a gente diz que todos os orbitais estão totalmente preenchidos. Quando não tem nenhum elétron, a gente diz que está vazio. E quando só tem um elétron, a gente diz que está semi-preenchido ou parcialmente preenchido. Então, verdadeiro, eu tenho 3 elétrons desemparelhados. Ou seja, 3 elétrons precisando de mais umzinho aqui para fechar o orbital, certo? E o último, o terceiro, a tabela periódica, o átomo está na família 13. Tá não, está na 15. A gente fez ali. Então, isso aqui é falso, letra D. Bacana?